dar do que receber. Como Jesus, assim quero ser. Dar a quem pede, ao que tem fome. Contudo é possível dar sem amar, mas é impossível amar. Nós vamos bater um papo hoje aqui sobre você soma ou você é despesa. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos esse texto, que é um texto muito interessante, que é no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do verso 31. Você que achou como de praxe na nossa igreja, coloque de pé para a gente poder ler a palavra. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do verso 31. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidades. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Curva sua cabeça, vamos orar. Bendito Deus, santo é o teu nome, gloriosa é a tua presença. Nós te louvamos, bendizemos o teu eterno nome, a beleza da tua santidade, porque o Senhor é Deus fiel, o Senhor é Deus todo-poderoso. O Senhor quebra o arco e despedaça a lança. O Senhor fende o mar e branda as suas ondas. O Senhor mede os céus a pau, aleluia. Pesa os montes na balança com precisão. O Senhor é Deus das nossas vidas. O Senhor é Deus da nossa igreja. Amém. O Senhor é Deus da nossa casa, da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso planeta. Pai Santo, Pai querido, acalenta agora o nosso coração, acalma, Senhor, a nossa mente, manifesta, Senhor, o Teu poder. Pai Santo, Pai querido, se porventura houver hoje aqui, Senhor, um irmão, uma irmã, ou qualquer que seja, que estiver vivendo momentos difíceis, momentos de tribulação, Senhor, cerca essa pessoa, guarde a vida dela. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a vida daquele jovem, Felipe, Senhor, que sofreu um acidente, está já desenganado pelos médicos. Pai, toma nas tuas mãos, entra nessa causa, muda essa história, porque o Senhor é Deus poderoso. Em nome de Jesus. E assim, ó Deus, eu quero colocar diante do Senhor essas petições. Fale conosco, em nome de Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós precisamos pensar a respeito de alguma coisa na igreja e precisamos pensar sobre o que é relevante para que a gente possa desenvolver. Qual é o meu espaço na casa de Deus? O que eu tenho feito? Qual é a produção que eu tenho dado no reino de Deus? Por acaso eu tenho realizado coisas que são relevantes, que contribuem para o crescimento e também para a expansão dessa obra? Ou eu tenho sido meramente um espectador? Ou em muitos momentos as lutas têm me impedido de ser uma bênção na igreja? Ou os problemas da vida têm nos impedido de ser um crente melhor, de ser um servo e uma serva de Deus melhor? Por isso eu gostaria de bater um papo com os irmãos sobre esse tema. Você soma ou você é despesa? Fique tranquilo. Tem períodos e todos nós passamos por esses períodos. Então existe um período em que nós temos atitudes e que nós somos despesa em alguns momentos. Quando eu falo de despesa, eu não estou me referindo a uma despesa financeira, não. Eu estou me referindo em aquele momento em que nós precisamos de ser cuidados por outra pessoa. E nós precisamos avaliar sobre isso. Quando você chega para o Evangelho, você automaticamente é uma despesa. E isso é uma bênção. Sabe por quê? Porque quando você chega na igreja, você passa um período sendo discipulado, sendo cuidado por pessoas. Então existe um grupo de pessoas que vai orar por você. Então, entre aspas, você tem despesa em oração. Existe um grupo de pessoas que vai cuidar de você. Então você tem despesa de conselhos. Existe um grupo de pessoas que vai orientar você. Existe um grupo de pessoas que vai investir tempo em você. Então quando você chega, automaticamente você é uma despesa. E é uma bênção. Porque o período que você tem para ser despesa é o período do seu crescimento, o período da sua maturidade. Só que você não pode ser despesa para sempre. Você precisa da produção. Quando nós chegamos no Evangelho, é bem próximo da comparação de uma planta. Então você tem uma despesa de preparar a terra, uma despesa que é investimento ali de tempo, e você depois precisa comprar alguns aditivos ali, ou chamados de adubo, e aí você tem que esperar a estação certa, dependendo do que você for plantar, e depois que você planta, você precisa passar um tempo ali regando, até que aquela planta possa florescer, para que mais um tempo depois, você possa colher fruto dela. E a igreja é da mesma forma. Nós passamos um tempo na igreja, e esse tempo de início é um tempo onde as pessoas investem na nossa vida. Alguém investe em você jejum, alguém investe em você oração, alguém investe em você em aconselhamento. Mas daqui a um tempo, você começa a amadurecer e começa a gerar fruto. Que frutos são esses? É sua vez agora de orar por outras pessoas, de jejuar por outras pessoas, de cuidar de outras pessoas e de aconselhar outras pessoas. Então, de alguma maneira, nós precisamos ser relevantes no reino de Deus. O ministério de Deus não é um ministério de bancos. O ministério de Deus não é um ministério mecânico. O ministério de Deus é um ministério
da forma que você chega na igreja. Aliás, você tem que vir à igreja. E não importa o jeito que você esteja, não. Você pode estar quebrado, você pode estar arrebentado. Não importa. Alguém vai investir em você e você vai crescer e daqui a pouco você vai dar fruto. Então nós precisamos ser relevantes. E eu acho interessante esse texto, meus irmãos, que esse texto expressa algumas verdades sobre esse tema. E a primeira coisa que nós precisamos pensar a respeito é sobre o primeiro versículo que nós lemos. Está no versículo 31 do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Ele diz assim, olha: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, nós podemos observar que começou aqui em Atos dos Apóstolos o que nós chamaríamos de os primórdios do avivamento. E sabe uma coisa interessante de notar, meus irmãos? É exatamente quando ele diz que eles começaram a orar, uma palavra que aparece para a gente aqui, do grego é deomai. E sabe o que é deomai? Se humilhar. Então, quando eles começaram a se humilhar diante de Deus, o local tremeu. Deus sacudiu aquele local por causa da oração, por causa da intercessão de um grupo de pessoas. Vale lembrar que estamos falando da igreja do primeiro século, e essa igreja do primeiro século é um modelo de igreja. Então tinha um grupo de pessoas. O que aconteceu? Atos dos Apóstolos, ele foi escrito cerca de 62 depois de Cristo. Nós não temos assim como afirmar quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Pela tradição, pela estrutura literária, indica-se que pode ter sido escrito por Lucas, que era médico, até por conta da sua estrutura de texto. Mas também não é relevante para a gente saber quem escreveu. Relevante para a gente é saber as verdades contidas neste livro escrito. Então, o que acontece ali? Atos dos Apóstolos é meio que a vida dos discípulos depois da ascensão de Jesus aos céus. Então aqui está todo um momento em que os discípulos viveram na igreja primitiva. Então, vale lembrar que esse conceito de igreja foi depois de Jesus, da ascensão de Jesus ao céu. Depois que Jesus subiu aos céus, que começou o conceito de igreja. Então, o conceito de igreja, eu falei um pouco sobre isso hoje na escola bíblica, no dominical. O conceito de igreja, ele vai começar a surgir a partir de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ter a igreja do primeiro século, a igreja do segundo século e a igreja do terceiro século. E aí, o que vai acontecer? Essa igreja do primeiro século tinha algumas características. Bom, primeiro, a igreja ela tinha comunhão. E toda igreja que tem comunhão cresce. Segunda coisa, a igreja ela partilhava. Não havia necessitados na igreja. E de repente você pode perguntar, mas como assim? Não tinha pobre na igreja? Claro que tinha pobre. Estou falando de gente necessitada. O que vai acontecer nesse período aqui? Um grupo de pessoas que tinham sido expulsos da sua terra, de judeus e hebreus, eles começam a retornar também para Jerusalém. E aí o que acontece? Esses irmãos, eles estão com dificuldades. Eles não têm casa para morar, e eles não têm comida para comer, e a situação é difícil. E a igreja cuidava do seu povo. Então, quando diz aqui no texto que quem tinha bens vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos, traziam para a igreja, eles faziam isso à medida que as pessoas tinham necessidades. De que maneira que era isso? Quando alguém tinha uma necessidade de moradia, alguém dava um pedaço de terra para que essa pessoa pudesse construir sua casa.
Quando alguém havia necessidade de gêneros alimentícios, alguém montava ali uma cesta básica, não tinha esse conceito ainda, mas uma forma de ajuda, e ajudava. Então por isso há um registro que não havia necessidade entre eles. Mas o detalhe que chama atenção é que, além deles estarem juntos, terem comunhão uns com os outros, eles perseveravam em oração. E perseveravam também na doutrina, ou seja, no ensino da palavra. E todos eles tinham temor ao Senhor. Então quando você teme a Deus, quando você se humilha diante de Cristo, Deus vem e muda a sua história. O texto vai dizer, tendo eles orado, tremeu o lugar. Olha que coisa interessante. Diz assim, ó: do que mais Samuel, tendo eles orado, tremeu o lugar. Sabe o que significa? Que quando a igreja começou a orar, Deus sacudiu o lugar com violência. Talvez nessa noite você esteja precisando ser sacudido pelo Espírito Santo. De repente você esteja acomodado demais numa determinada área da sua vida, e isso de alguma forma está impedindo você de crescer espiritualmente e de ter maturidade. Então uma das coisas que precisamos pensar a respeito disso é, primeiro de tudo, você precisa colocar a sua vida no prumo com Deus. Você precisa se consertar com Deus. Você precisa viver uma vida de graça, uma vida de bênção, uma vida que vai te aproximar de Jesus. E eles começaram a orar. E o Espírito Santo foi lá e começou a sacudir. Tremeu tanto, sabe o que aconteceu? Que eles começaram a pregar o Evangelho com intrepidez. Olha que coisa fantástica. Isso é extraordinário. Parresia, intrepidez, significa liberdade. Quando Deus visita a sua vida, quando você ora, se humilha, Deus balança você e te traz liberdade. Então em muitos momentos nós precisamos parar e pensar se eu tenho tido uma liberdade em Cristo Jesus, ou se ainda eu estou preso no jugo do pecado. O que eu tenho desenvolvido? Qual é a minha contribuição na igreja? Eu tenho somado ou eu tenho sido despesa? O momento de ser despesa, ele tem que acabar. Sabe o que acontece com uma planta? Se ela for plantada e não crescer, é muito simples, não é? Ela morre. Tudo que nasce, se não crescer, morre. Então, você precisa ter um período de dar frutos. Você precisa analisar e dizer, olha, eu já estou há quanto tempo na igreja? O que eu faço? De repente alguém chega para você e pergunta, quanto tempo que você é crente? Aí você diz, há mais de 30 anos. O que você faz na igreja? Aí você, não, só sou servo. Só sou servo. Você é diácono? Não, sou servo. Você é presbítero? Não, sou servo. Ah é? Ué, mas ser diácono não é ser servo. Ser presbítero é ser servo. De repente você pode falar assim, não, mas eu não quero título, não. Não se trata de título. Se trata de o quanto você pode somar nesta obra. Se trata de o quanto você tem para poder dispensar e não apenas receber. Então, se você é uma pessoa que Deus te deu graça, te deu dom para falar, você tem que somar aqui fazendo o quê? Falando. Se você é uma pessoa que Deus te agraciou com dom de música, e quem tem esse dom é privilegiado, porque não é qualquer um que consegue ser músico. Eu tentei quase a vida toda e não consegui. Então, se você tem um dom desse, você precisa somar, você precisa dar.
E você tem um dom, que é de ajudar as pessoas, então você se compadece. Não fica só nas palavras do tipo, ah, coitado. Não, deixa para aquela artista lá. Você faz igual Jesus, vai para a ação, se movimenta, seja relevante na vida de outras pessoas. Estamos tratando esse ano sobre maturidade e crescimento espiritual. Tem que haver um upgrade na sua vida espiritual. Da forma que você está vivendo, você não pode virar o ano de novo. Alguma coisa tem que acontecer. Você precisa melhorar espiritualmente. Amém. Ter maturidade, ter crescimento espiritual. Por isso, você tem somado com a igreja, ou você tem sido despesa? Sabe uma coisa interessante, meus irmãos? É que quando a gente fala em somar na igreja, embora isso imediatamente na nossa mente tenha uma conotação a respeito de dinheiro, o texto aqui ele dá uma dica interessante. Ele diz o seguinte: quando você vai fazer alguma coisa na igreja, quando você vai dar alguma coisa na igreja, é segundo o que Deus tem te dado. Aprende uma coisa: Deus nunca vai pedir nada para você que Ele não tenha te dado. Deus nunca vai pedir nada que você não tenha. Então, se Deus fez de você uma pessoa opulenta, quis dizer uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa rica, o que você faz? Contribua dando dinheiro. Se Deus deu para você um dom de cuidar de pessoas, Deus não te deu tanto dinheiro, mas te deu um dom de cuidar de pessoas. O que você faz? Contribua cuidando de outras pessoas. Se Deus deu para você um dom de cantar, Ele não deu para você nem dom de contribuir e nem dom de cuidar de pessoas, mas te deu uma voz boa, uma voz bonita. Contribua cantando, mas você precisa expressar e colocar para fora o dom que Deus agraciou em você, porque Ele é único. Amém. Eu perguntaria aos irmãos: todos têm facilidade de pregar? Quando eu aproximo de alguns oficiais e digo que vou fazer uma escala de pregação para o culto, e o pessoal fica desesperado, e eu respeito isso. Eu perguntaria: todos têm dom de cantar? O que acontece é que em muitos momentos nós temos mais força de vontade do que capacidade. Agora, existem coisas que nós podemos aprender para poder somar. Olha que coisa interessante. Versículo 32, olha aqui, ó. Da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuíam. Tudo, porém, lhes era comum. Olha que coisa interessante. Alguém citou hoje aqui sobre ser e isso é interessante. Nós precisamos ser Nós precisamos largar o partidarismo. Precisamos largar as disputas e sermos olharmos na mesma direção, buscar a presença de Deus no coletivo. E quando ele está dizendo aqui que da multidão dos que creram, olha essa coisa interessante, ele deixa o sujeito em oculto. Olha, da multidão dos que creram. Então nós não temos uma totalidade. Está dizendo que muita gente acreditou, mas não aparece todo mundo. Então é o seguinte: nem todo mundo vai cantar, nem todo mundo vai tocar, nem todo mundo vai pregar, nem todo mundo vai poder orar igual você ora. E se você tem algum tipo de dom, Deus agraciou você, você precisa somar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pensa uma coisa. Eu, durante o período da minha vida no ministério, quando eu estava iniciando,
eu tinha mania de fazer tudo. Tinha mania de centralizar as coisas. Aí, todo mundo que é centralizador, daqui a pouco começa a morrer. É desse jeito. Então, o que você tem que fazer? Você não pode ser centralizador, porque daqui a pouco você não aguenta a carga. Você tem que dividir as suas tarefas. E aí você vai enfrentar um outro problema. Porque quando você dividir as suas tarefas, pode não sair do jeito que você planeja, do jeito que você quer. Então, o que eu comecei a perceber? Mesmo que eu consiga fazer melhor, eu abro oportunidade. Não faço, sabe por quê? Porque é gostoso é viver. Então o pastor, ele não carrega a igreja nas costas. Quem carrega a igreja nas costas é Jesus. Eu sou casado, tenho 4 filhos, tenho uma mulher bonita, ficou mais velha ontem, mais experiente, e isso é uma bênção. Ela é mais velha do que eu, graças a Deus. Eu gosto de falar isso quando a minha sogra está perto. Quando ela não está aqui, depois eu mando a gravação para ela. Então isso é uma bênção. Então eu sou normal. Eu vou no banheiro também, quando eu saio não dá para você entrar, igualzinho você. É tudo muito normal. Por quê? Porque quem carrega a igreja nas costas é Jesus de Nazaré. Não é o pastor. A função do pastor é única e exclusivamente ensinar e ajudar aqueles que querem a entrar nas moradas celestiais. E ele ainda tem que tomar cuidado dobrado para não chegar naquele último dia, Jesus falar assim para ele: pastor, a igreja vem, mas você fica. Pensou, né, desse? É, meu irmão, mas é assim que rola. Então você tem que ser relevante. Você está somando ou você está sendo despesa? Sabe outra coisa também que nós precisamos perceber? É que quando você for somar, você não pode somar do jeito que você quer. Tem um princípio. Por exemplo, Deus te abençoou e te deu um dom aí de tocar. Hoje não é marcação não, mas é porque está mais fácil falar aqui. Então Deus te deu um dom aí de músico, certo? Aí tu vem aqui e vai falar para o presbítero, olha, eu quero ser um ministério louvor. Aí ele vai apresentar para você, olha, os dias de ensaio é tal dia, o sistema nosso é esse aqui. Aí você, não, mas eu tenho meu jeito. Não, então não serve. É simples assim. Sabe por quê? Porque a gente não pode somar do jeito que a gente quer. No reino de Deus é assim. Eu quero contribuir para que a obra de Deus cresça, mas não pode ser do meu jeito. Tem que ser do jeito de Deus. E do jeito de Deus é se afastando do pecado. E você vai ler em Hebreus que todo aquele que ousar em pronunciar os retos nomes do Senhor, que se afaste de toda e qualquer iniquidade. Amém. Então, você é despesa ou você soma? Nós temos um grupo de pessoas que são os aposentados da obra. Vocês já ouviram falar nisso? São os aposentados. E em muitos momentos eles dizem assim: olha, eu já fiz muito, e na época eu trabalhava assim, trabalhava aqui, fazia isso, fazia aquilo. E eu perguntaria para quem pensa dessa maneira: você já observou que Deus nunca vai te dever nada? Sempre você que vai dever para Deus? Se você falar para mim, Antônio Carlos, eu tenho 80 anos e desde quando eu me entendi por gente, eu trabalho na igreja. No final, você vai receber o mesmo diploma que todo mundo que chegou agora. Servo inútil, fez o que tinha que ser feito. Mas é isso, meus irmãos. Nós não temos mérito. Faz algum sentido agora quando você lê a parábola, Jesus contando que tinha um homem que chamou os desocupados para poder trabalhar de manhã e combinou uma importância, e no final do dia, acabando o expediente, chamou mais um pouco, e quando foi fazer o pagamento, quem chegou de manhã e trabalhou mais recebeu o mesmo tanto de quem chegou à tarde e trabalhou menos. E aí sabe o que acontece no texto? Vai chegar uma galera que gosta de murmurar,
e que gosta de dar ordem para Deus, e que gosta de ensinar a Deus como Deus tem que fazer as coisas, vai ter assim: Senhor, peraí, a gente está ralando aqui desde de manhã, essa turma chegou aí de tarde, quase acabando, ué, ganhou a mesma coisa que a gente? Aí Deus vai lá e fala assim: olha, eu fui injusto com você, eu não combinei. Sabe por quê? Porque nós estamos preocupados em tomar conta de coisas que não é de nossa competência. E aí Jesus vai lá e fala para eles: não, os últimos serão os primeiros. Então cada um é responsável por sua própria vida espiritual. Eu não sou responsável pela vida espiritual do meu filho, não. Sabe por quê? Porque Êxodo vai dizer: a alma que pecar, essa morrerá. E vai dizer mais: antigamente, os pais comiam uvas verdes e o dente dos filhos se embotavam, caía. Não, mas agora não. Agora é o seguinte: quem pecar, esse é que vai morrer. Então o que você pode fazer é instruir o seu filho no caminho da palavra, no caminho da graça. Vai chegar uma hora que ele vai ter que tomar a decisão dele. E se ele tomar uma decisão fora daquilo que você passou a vida toda ensinando, não se sinta culpado, ele dará conta dele para Deus. Por isso nós não conseguimos salvar ninguém. Isso é obra exclusiva de Jesus de Nazaré. Então, meu irmão, você está somando ou você está sendo despesa? Começa a pensar como a sua vida mudou a partir do momento em que você começou a ficar mais firme na igreja. Você precisa analisar isso. Você precisa pensar e dizer: poxa vida, hoje eu sou uma pessoa melhor, sou um homem melhor, sou uma mulher melhor. Precisa se comprometer com Jesus. Então eles oraram, se humilharam diante de Deus. Deus foi lá e sacudiu. Eles começaram a pregar com intrepidez. Depois disso, que da multidão dos que creram, eles eram um, não tinha competição, não havia partidarismo. Você não pode chegar e esperar eu, como pastor, te chamar para fazer as coisas, não. Se apresenta: pastor, estou aqui. Eu fiquei feliz aí que os irmãos já chegaram para mim e disseram: pastor, estou aqui, o que precisa fazer? É assim que nós vamos crescer. Não pensa que você já fez, não, meu irmão. Se envolva. Você não se envolve para dar satisfação, não. Você se envolve que você é grato a Deus. Não deixe os problemas te afastar do envolvimento da vida eclesiástica da igreja, não. De repente você pode estar pensando: Antônio Carlos, eu preciso de um tempo para mim. Mas por que não? Porque eu estou vivendo uma situação difícil, então agora não dá para envolver. É uma coisa, eu já falei isso aqui e vou continuar falando até morrer. A vida espiritual, já que estamos tratando de maturidade e crescimento, a vida espiritual é assim. Aprendi isso com o reverendo Gerson Moura Martins, lá da igreja Água da Vida. A vida espiritual é igual uma caixa, e a nossa vida é como se fosse um monte de caixa. Então você tem a caixa do casamento, a caixa conjugal, você tem a caixa da educação dos filhos, você depois tem a caixa social, da sua vida social, você tem a caixa a profissional, aí você tem a caixa financeira, e você tem a caixa espiritual. E não dá para você pegar e misturar todos os conteúdos. Resolver a vida financeira, profissional, espiritual, a vida familiar, a vida de educação dos filhos, tudo numa vezada só. Não dá para você fazer isso. Se você começar a fazer isso, daqui a pouco você está brigando com seu filho está brigando com você. Aí teu filho olha para você e acha que ele queria ter um outro pai. Aí você olha para ele e fala: não acredito que esse é meu filho. É por causa dessa confusão. Então você tem que fazer o seguinte: você tem que resolver cada problema dentro da sua particularidade e fechar. Só que tem um detalhe: existe uma caixa que é a mãe de todas as caixas, que é como se fosse a chave
mestre, ou seja, o interruptor geral. Apagou aquilo, desligou tudo, ligou aquilo, ligou tudo, que é a caixa espiritual. Então, primeiro, você precisa arrumar a sua vida com Deus, e os outros problemas vão se ajeitando automaticamente, porque Deus vai te dar habilidade, Deus vai te dar graça, e Deus vai te dar intrepidez para poder resolver os problemas. Então, primeiramente, você precisa se envolver com coisas espirituais. Então, se você tem esse pensamento, olha, Antônio Carlos, estou vivendo um momento difícil aí e tal, mas olha, não conta comigo agora não, mas assim que passar desse momento, pode contar comigo. Sabe o que vai acontecer? Daqui a um tempo, o problema potencializou. Então, primeiro, você entrega a sua vida para Cristo, seja relevante, soma. Você sabia que tem coisa na igreja? Você sabe por que em muitos momentos você olha e critica alguma coisa na igreja? Porque você tem mais capacidade de executar com mais maestria, mas você não faz. Então é melhor você criticar do que você ir lá fazer. Então nós precisamos pensar sobre isso. Se você tem condições de fazer melhor, se apresente. Faça como Isaías fez. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus não chamou Isaías, não. Deus chegou e disse: olha, a quem há de ir por nós? Para quem vai manifestar o braço forte do Senhor? Aí Isaías vai se apresentar e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Nossa meta é abrir 2 congregações esse ano, ou pontos missionários, ou ser parceiro de pontos missionários. Tem alguém que vai dizer para mim: olha, estou aqui, conta comigo. Olha, eu não posso ir, mas conta comigo contribuindo. Olha, eu não posso ir e nem contribuir, mas conta comigo orando. Eu não posso ir nem contribuir e também não posso orar, mas conta comigo para organizar. Você tem que dar alguma coisa. Você tem alguma coisa você tem. Faz algum sentido? Quando você lê lá no livro de Reis, tem uma palavra interessante. Uma história muito fantástica. E o que vai acontecer lá? Tem uma viúva, o marido dela andava lá com Eliseu. E aí de repente o marido morre. E aí a família tinha dívida. Esse negócio de você ter dívida, isso é desde os primórdios da Bíblia, as pessoas também tinham. E aí o credor bate na porta lá. Cadê o marido? Ah, tá aqui não, morreu. Tá, então ele me deve, é o seguinte: vou levar seus filhos aí para ser escravo, tá bom? Aí pensa bem, uma mulher perdeu o marido e agora vai perder os filhos também. Misericórdia! Como é que você se sentiria se você acabasse de perder seu marido e que perdesse seus filhos também? E aí sabe o que a mulher faz? Ela vai lá pro profeta. Ela não sai murmurando, reclamando da vida. Ó céus, ó vida, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, não. Ela vai lá no profeta, vai lá no nome de Deus. Se você ler o texto lá, você vai ver que o moço de Eliseu chega para ela e vai dizer assim: algum problema? Ela fala assim: tudo bem, quero falar com o Eliseu. Quando chega para Eliseu, ela vai lá e derrama e fala: olha só, o meu marido morreu e ele te servia, e agora os credores estão lá e querem levar meus filhos de escravo. E sabe o que vai acontecer? Eliseu vai falar para ela assim: ó, ô mulher, é o seguinte, o que você tem em casa? Ela vai falar assim: olha, a tua serva não tem nada. Ué, como assim? Nada é nada. Nada é nada, a não ser uma botija de azeite. Aí Eliseu fala para ela assim: então faz o seguinte, você vai embora, pede vasilhas emprestadas lá para os seus vizinhos, bastante vasilhas, e deita um pouquinho de azeite que você tem nas vasilhas. E aí o que você faz?
vende, paga a tua dívida e vive do resto. E assim ela fez. Então não existe, não tenho nada. Você tem alguma coisa assim? Opa, ficou bom esse som agora, hein? Gostei desse negócio. Então o que acontece? Eu vou até gritar menos agora. Então é o seguinte, alguma coisa você tem que ter para poder somar. Faça isso. Sabe o que acontece lá nas igrejas do Nordeste? Eu tenho alguns amigos pastores, são pastores do Nordeste. Então, o Nordeste é uma região que é mais desfavorecida no nosso país, infelizmente. E quando eles têm um culto lá, que eles chamam de culto das primícias, sabe o que os irmãos fazem? Eles levam aipim para a igreja, levam banana para a igreja, levam abóbora, levam um porco para a igreja. E eles vendem, eles conseguem lá colocar telhado, conseguem lá colocar ar-condicionado na igreja, tudo porque um povo olha na mesma direção. Eles são um. Se a gente for um, olharmos na mesma direção, seremos imbatíveis. Você lê lá o capítulo 11 de Gênesis, vai falar sobre a Torre de Babel. Os caras resolveram construir uma torre que atingisse o céu. Aí Deus desce para poder ver o que estava acontecendo e fala assim: olha, não tem limite para eles. Tudo que eles quiserem fazer ou intentarem fazer, eles vão conseguir. Então nós vamos fazer o seguinte: vamos confundir a língua para poder parar. Quando existe um povo unido, olhando na mesma direção, esse povo é imbatível. Só Deus para parar um grupo de pessoas unidas. Ninguém para. Então, meu irmão, você soma ou você é despesa? O que você tem feito? O que você tem feito com o dom que Deus agraciou você? Você não tem granjeado? Você não tem colocado à disposição de Deus? Prefere enxergar um monte de problema do que contribuir para poder melhorar? Então, meu irmão, seja relevante. Olha que coisa interessante, ele vai dizer aqui no versículo 36, presta bem atenção, ó. José, aqui os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então tinha um levita da cidade de Chipre que resolveu somar aqui. E ele viu todo mundo partilhando tudo e disse: olha, eu também tenho uma coisa, eu também tenho um pouco aqui, eu vou dar também. Ele vendeu o campo que ele tinha, trouxe e colocou aos pés dos discípulos. Meu irmão, é tempo de frutificar. É tempo de frutificar em todas as áreas da vida. É tempo de frutificar espiritualmente, na vida familiar, na saúde física, na saúde financeira, na saúde profissional. Aproveite essa nuvem. Coloque a sua vida diante de Deus. Ora a Deus, vai prosperar. Estuda, empreenda, mas busque uma solução. Viva o melhor dessa terra que é possível, porque Jesus falou o seguinte: olha, aquele que crê fará as coisas que eu faço, também fará coisas maiores. E tem outra, meus irmãos: qualquer que for fiel, comerás o melhor dessa terra. Você não precisa viver de forma miserável, só esperando morrer para ir para a glória. Não, a morte vai demorar. Eu aprendi um dia desse aí, estava visitando uma irmã, e tinha uma enfermeira na casa da irmã, e a enfermeira disse assim: ó, já falei com ela, ela fica aí esperando a morte chegar, e a morte não chega.
Pode ficar tranquilo, se você estiver esperando, ela demora. Então sabe o que você faz? Não espera não, meu irmão. Corre do lado. Eu estou falando uma coisa aqui desde quando eu cheguei nessa igreja. O que tiver na sua mão, você consegue gerir. Se não tiver na sua mão, entrega para Deus. Você tem que correr do lado. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que ser relevante, você tem que somar. Então o que você faz? Se você tiver um emprego, um trabalho, e de alguma maneira o salário que você recebe não estiver dando para você sobreviver de forma digna, você não tem que murmurar, nem reclamar, e nem culpar o sistema, não. Você precisa ser sacudido. Você tem que se mexer. Se você se conformar com a vida que você está vivendo, você vai morrer dessa maneira. Talvez você pode pensar, Antônio Carlos, mas eu já estou velho. E daí? Quem é que disse que você está velho? Quem falou que você está velho é a sua mente. Porque velhice está aqui na cabeça. Nós temos irmãos na igreja aqui que são atletas, campeões de saúde. Então é o seguinte, então velhice está na cabeça. Então o que você tem que fazer? Você tem que se movimentar, você tem que fazer alguma coisa, você tem que ser relevante. Busque alguma coisa para você ter o que oferecer. Você soma ou você é despesa? Se você não somar, pode ter certeza, você é peso, você é despesa. Lembre-se que você pode ser peso e você pode ser despesa por um período, mas não para sempre. Levanta a cabeça, vai conquistar, vai buscar Deus. Primeiro acerta a sua vida com Deus, se coloque no prumo e peça ao Espírito Santo de Deus que possa iluminar a sua vida e te dar direção. Então nós precisamos contribuir de alguma forma. Esse ano tem que ser diferente. Esse ano você tem que ser mais crente. Esse ano você tem que se envolver mais com Jesus. Esse ano você tem que ter mais participações. Eu falei para vocês que Cristo em casa não é bíblico, desigrejado também não é bíblico. Bíblico é isso aqui, ó. É comunhão, é a instituição da eclesia de Jesus, da igreja. Isso aqui. E pare também de ficar olhando os defeitos da igreja, os defeitos dos seus irmãos. Eu vou dizer uma coisa para os meus irmãos, vou dizer uma coisa para a igreja. Sempre a melhor opção é conviver com o mau cheiro dos animais dentro da arca do que morrer afogado lá fora no dilúvio. Então, com todos os problemas que a igreja possa ter, ainda é melhor ser crente e ficar aqui dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, você está somando ou você está sendo despesa? Começa a pensar sobre isso. O que eu posso contribuir para a igreja? Eu preciso orar a Deus e falar, Senhor, eu preciso ser mais fiel à igreja nas minhas contribuições, meus dízimos, nas minhas ofertas. A igreja não recebe ajuda de ONG nenhuma. A igreja conta com a graça de Deus e a colaboração financeira de todos os irmãos. Esse é o foco? Claro que não. Se você não devolver dízimo, a igreja vai fechar? Também não, porque a igreja é de Cristo. E só fecha se Cristo fechar. Sabe por quê? Porque quando Deus abre uma porta, só Ele mesmo é capaz de fechar. E se Deus fechar a porta, só Ele mesmo é capaz de abrir. Então, meu irmão, seja relevante. Venha somar. O período da despesa tem que acabar na sua vida. Você precisou hoje, não tem problema. Precisou amanhã, também não tem problema. Precisou depois da manhã, também não tem problema. Mas daqui a 5 anos você está precisando, aí tem problema. Tem que crescer. Eu não posso exercer dignidade com você. Você é que tem que exercer a sua própria dignidade. Então, se você está numa posição hoje de despesa, se hoje você está numa posição
em que você precisa de receber, glória a Deus, não tenha vergonha, não tenha vergonha. Eu já precisei muito, só que você precisa só entender que isso tem que ser um período, e que daqui a pouco você tem que trocar de lado, você tem que estar na posição de abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, esse ano você vai continuar sendo despesa, ou você vai ser lucro, ou você vai somar. O agricultor, ele faz um investimento na terra, um investimento no adubo, um investimento em mão de obra, mas depois ele quer colher o fruto do seu investimento. E é hora, meus irmãos, de nós darmos produção para Deus. De que maneira? Vivendo uma vida digna, uma vida de graça, uma vida de bênção, contribuir em todos os sentidos para o crescimento da obra do Senhor. Então, o que você vai preferir? Ajudar ou ser ajudado? Ser ajudado é uma questão, presta bem atenção, ser ajudado é uma questão circunstancial. Agora, ajudar é uma questão de decisão. Então você precisa tomar atitudes em Deus. Você precisa oferecer para Deus alguma coisa. Primeira coisa, acerta a sua vida no altar do Senhor, para que Deus te abençoe. Então você olha esse homem aqui, José, que é natural de Chipre. O que ele fez? Vendeu um campo e trouxe, deu oferta. E o cara era um levita na casa de Deus. Então, meu irmão, é tempo de crescimento, é tempo de amadurecimento. Você tem que chegar na sua casa e mudar a história da sua família. Se você estiver cheio de Deus, Deus vai te abençoar. Sabe o que tu vai fazer? Você chega em casa, reúne teus filhos, reúne a sua filha, seu filho lá, o cachorro, o papagaio, quem estiver lá na sua casa, que você exerça liderança sobre a sua família, e diz: olha, meu filho, minha filha, meu cachorro, meu papagaio, não interessa. É o seguinte, eu quero pedir perdão para vocês, eu quero ser melhor. E não tenha vergonha. Chega para a sua família e fala assim: olha, fala para mim aqui onde eu estou errando, para eu poder consertar, para eu poder ser um pai melhor. Chega para a tua esposa e fala: olha, fala para mim onde eu preciso melhorar. Chega para o teu marido e fala para mim onde eu preciso melhorar, mas tem que fazer alguma coisa. Você sabe o que é uma covardia? Eu, Antônio Carlos Nascimento, eu considero uma covardia sem tamanho quando alguém sai da igreja sem me falar o motivo que ela está saindo da igreja. Que de repente o motivo pode ser muito fútil e eu posso consertar. Então você não pode simplesmente ir embora sem falar o que está acontecendo. Fala para mim. Eu, Antônio Carlos, é o seguinte: estou indo embora porque eu não gosto do jeito que você prega. Eu vou te perguntar: como é que você gostaria que eu pregasse? E se for relevante, se for justo o que você estiver falando, eu vou mudar. Então é assim na família. Às vezes cresce o filho com raiva do pai, pai com raiva do filho, e não são capazes de se confrontar e dizer: filho, onde o papai está errando? Ou então: pai, onde eu, o filho, está errando? Nós precisamos crescer espiritualmente. Nós temos que largar o orgulho de lado. Isso não é fácil, como diz o Ronilson, é um desafio, mas é possível. E crente age dessa maneira. Não esconda, meu irmão. Seja um homem melhor, seja uma mulher melhor em Deus, e você vai ter maturidade e crescimento. Mas você tem que oferecer alguma coisa. Tem pessoas que têm sido despesa de atenção. Elas chegam na igreja, passam ano e mais anos, e elas não conseguem mudar. Estão sempre sendo
problema. Você precisa repensar sobre isso. O que é relevante? Tem coisa que não vale a pena, demanda, porque é muito pequeno. Eu já vi gente sair da igreja porque o pastor passou e não deu a paz do Senhor, e nem se preocupou de chegar lá e dizer: pastor, o senhor passou perto de mim, não me deu a paz do Senhor, o que está vendo? De repente o pastor não viu. Pode ser. Ou de repente é o seguinte: olha, eu vi, mas estou aborrecido, tá, então vamos resolver. Sabe por quê? Porque assim como o ferro se afia no outro ferro, um homem se afia falando com outro homem. Então, para a gente crescer, quando você notar alguma coisa, quer seja com o irmão, ou comigo, ou com qualquer pessoa, sabe o que você faz? Vai até a pessoa de direito e fale com ela. Vai ser um desafio, mas você vai conseguir crescer. Então, meu irmão, você tem sido despesa ou você tem somado? Vamos colocar de pé. Meu irmão, é tempo de crescimento, é tempo de maturidade. E você, por mais grosso que você seja, você vai ter que se render à palavra de Cristo a qualquer momento. Não tem jeito. Ah, pastor, mas eu não consigo conversar com a esposa, não consigo conversar com meus filhos. Não tem jeito, você vai ter que se dobrar. Nós vamos jejuar junto para Deus quebrar isso. Mas você tem que fazer como o texto fez aqui, ó. Sofrer uma sacudida do Espírito Santo. Deus tem que te sacudir para te mostrar onde você está errando, para você melhorar de vida, para você não viver uma vida miserável, para você não viver com vontade de morrer, porque quem vive com vontade de morrer está se afastando de Deus. Então você precisa se aproximar de Jesus, porque quem se aproxima de Cristo quer viver, e quem se afasta de Cristo, esse quer morrer. Sabe por quê? Porque se afastar de Jesus é se afastar da vida. Enquanto o ministério de louvor entoa uma canção, curva sua cabeça aí, vamos orar. Também eu quero amar, pois sei que é possível dar sem amar, mas é impossível